1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 16, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entrete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa, eterna e perfeita. Que o Senhor agora possa falar aos nossos corações, que o Senhor agora nos ajude a focarmos com atenção, com propósito, com carinho, aquilo que vamos ouvir da Tua palavra esta noite. Que Teu Espírito possa me empoderar para pregar com poder, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então. E hoje vamos falar sobre um tema muito comum, muito, infelizmente, muito frequente na vida do povo de Deus. Eu quero hoje falar um tema abordado aqui, que é sobre sofrimento. E o tema de hoje é: não sofra em vão. Não sofra em vão. Eu não estou dizendo não sofra. Eu estou dizendo não sofra em vão. Há uma grande, grande diferença. Porque a verdade é que nós vamos sofrer. Eu, você, nós vamos sofrer. Sofrimento faz parte da vida. É algo que afeta todo mundo. Afeta homens e mulheres, afeta jovens e velhos, ricos e pobres, feios e bonitos. Não interessa. Todo mundo vai ter sofrimento. Ah, pastor, se eu fosse mais bonito, diz o irmão Zidane, se eu fosse mais bonito, não sofria tanto. Sofria do mesmo jeito. Só eu sei, porque eu sou lindo e eu sofro. Tá? Ah, pastor, se eu fosse rico. Não, se eu fosse rico, o rico sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Sofrimento é uma parte da vida. Então, nós não devemos ficar surpresos. Nós lemos aqui no versículo 12. Amados, não estranheis. Ou seja, não ache estranho, não fique surpreso. Não fique chocado. não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse coisa estranha vos acontecesse. Você fala, olha, quando você estiver sofrendo, não pense que isso é uma coisa, oh não, estou sofrendo, o que é isso? Não é nada de estranho. É algo que acontece. Agora, o sofrimento que estamos falando aqui, nós vamos ver mais adiante, é um sofrimento específico, tratando sobre a vida cristã. Tá? Mas mesmo de modo geral, mesmo de modo mais amplo, todo mundo vai sofrer, todo mundo sofre. Tá? Então não adianta a gente querer se blindar contra o sofrimento, nós temos que aprender a lidar com o sofrimento. Tá? Inclusive, tem muitos ministérios que eles capitalizam fazendo essas promessas francamente irracionais. Tá? Eu vou mencionar aqui uma frasezinha, que talvez vocês conheçam, não quero ser crítico de nenhum ministério, mas, por exemplo, quem já viu isso? Pare de sofrer. Alguém já viu isso? Pois é. Gente, sabe quando você vai parar de sofrer? Quando você morrer e se você for salvo. Porque se você morrer sem ser salvo, aí que vai começar o sofrimento. Agora, o crente, o salvo em Cristo, aquele que recebeu Jesus, aquele cujo nome está escrito no livro da vida, que é lavado pelo sangue de Cristo, quando aquela pessoa morrer, aquela pessoa então vai parar de sofrer. Mas até o dia vai ter sofrimento. De alguma forma ou de outra vai ter sofrimento. Então todo mundo tem sofrimento. Tá? Então vamos deixar de querer buscar essa cenoura dourada. Vocês conhecem a história de cenoura dourada, né? Que você tem um jumento, né? Um burrinho que ele não quer andar, você senta nele, você dá nele, você aperta a barriga dele, você chacoalha ele, você grita com ele, nada de burro andar. Aí você pega uma vara, pendura uma cenoura numa corda, bota na frente do burro, o burro vê aquela cenoura e vai atrás da cenoura. Aí ele anda. Aí você fica controlando o burrinho, mexendo aquela cenoura, naquela varinha na frente dos olhos dele, e ele vai seguir aquela varinha. Sabe quando que o burrinho vai alcançar aquela cenoura? Nunca. Muitas vezes tem muita gente nesse mundo que faz isso. Passa a vida inteira seguindo aquela cenoura. Que é o quê? Parar de sofrer. Nunca vai alcançar essa cenoura, porque a cenoura não existe.
Tá? Então nós temos que aprender a lidar com o sofrimento e o tipo de sofrimento. Então, especialmente esse sofrimento é esperado quando a gente vive uma vida para Cristo. Lá em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, veja bem, todo mundo que quer viver fielmente, piamente, de acordo com Cristo, ele vai padecer perseguição. Ele vai ter sofrimento, vai ter perseguição. Isso não é algo estranho. Tá? Isso não é algo para a gente ficar surpreso. Então, eu quero animar esta manhã, eu quero dar coragem para a gente poder encarar o sofrimento. Tá? Porque o sofrimento ele é inevitável. Mas o sofrimento não precisa ser em vão. E quando a gente percebe que o sofrimento não é em vão, isso nos dá coragem e ânimo. A pior coisa é você sofrer e saber que aquilo não vai servir de nada. A pior coisa é você sofrer sabendo que aquilo é em vão. Então, eu não vou dizer pare de sofrer, isso é impossível. Eu vou dizer pare de sofrer em vão. Pare de sofrer de graça. Tá? Então, vamos ver algumas coisas hoje rapidamente. Olha no versículo 13 que nós lemos, que diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Nosso sofrimento, acredite se quiser, mas a Bíblia está dizendo que é. Nosso sofrimento deve nos deixar alegres. Como é que é, pastor? Pois é, aqui ó, o versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Alegrai-vos. Por quê? Porque nós somos participantes. Essa palavra participantes quer dizer, nós participamos como? Nós somos sócios. Estamos juntos com Cristo. Convenhamos, Cristo, em sua curta vida na Terra, ele sofreu. Ele sofreu fome. Ele sofreu sede. Ele sofreu descaso. Ele sofreu abandono. Ele sofreu falta de ter um lugar sequer para descansar sua cabeça, a Bíblia fala. Ele sofreu rejeição. Dizer que Cristo teve uma vida sem sofrimento e dizer que sofrimento não faz parte da vida de cristã, ou que sofrimento não está no plano de Deus, gente, isso é uma tremenda ignorância da palavra de Deus. Porque se próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e sofreu, padeceu aflições, e Ele é o nosso exemplo. Por isso que eu falo aqui, quando vocês sofrerem, alegrai-vos, porque vocês são participantes, vocês estão sócios, vocês estão sendo e fazendo, passando pelo que Cristo fez e passou. Então nós devemos nos alegrar. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Deus está dizendo isso. Alegrai-vos. Alegrai-vos. A maioria das pessoas do mundo não enxerga o porquê e como se deve alegrar assim. O primeiro motivo é porque nós somos participantes, parceiros, sócios com Cristo. O segundo é porque vai ter uma recompensa. O nosso sofrimento por Cristo vai ter recompensa. O que fala o versículo 13? Né? Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para também, na revelação da sua glória, vos regozijeis com Ele. Por quê? Porque quando Jesus vier, Ele vai fazer o quê? Ele vai recompensar. Lá em Apocalipse. Apocalipse é um livro que muita gente tem medo de ler. Apocalipse tem medo. Não tenha medo. Tá? Mas lá em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus Cristo falou o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão é recompensa. Deus falou assim, eu estou voltando, e quando eu voltar, eu vou trazer a recompensa para dar para cada um. Essa recompensa, em parte, vai estar ligada com tudo aquilo que sofremos pela causa de Cristo. Então, quando nós sofremos tribulação, perseguição, sofrimento pela causa de Cristo, devemos nos alegrar. Tá? Nos alegrar, porque nós vamos ser recompensados, nós somos sócios com Cristo, e porque Deus está conosco de uma forma mais plena. No versículo 14 fala assim, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando nós sofremos, nós nos destacamos. O Espírito de glória, o Espírito de Deus, ele repousa. Não é que fala aqui? Olha,
Bem-aventurados sois, ou seja, abençoados, vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito. Então, quando nós estamos padecendo e sofrendo, é nesses momentos que Deus chega mais perto. Pense nisso. Quando na minha vida e na sua vida está tudo bem bom, isso é um fato, comprove comigo. Olha na sua vida. Quando a nossa vida está tudo bem bom, está tudo indo bem, quando o vento está suave, o sol está brilhando, é como se a voz de Deus estivesse bem longe, bem distante. Agora, quando a gente está no meio da tempestade, aperreado, quando as nuvens fecham, quando a tempestade vem, quando a noite chega, as trevas chegam, parece que a gente está mais perto de Deus. A gente lê a Bíblia e aquilo fala mais alto aos nossos corações. Nós buscamos mais a Deus. Nós sentimos mais a presença de Deus. Sabe por quê? Por causa disso. Bem-aventurados sois. Porque quando nós sofremos e padecemos sofrimento, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Nós somos mais sensíveis no sofrimento. Nós somos ouvimos melhor no sofrimento. Quando a coisa está boa, Deus fala e aquela voz. A gente não escuta. Agora, quando a gente está sofrendo, mesmo que Deus fale baixinho, aquilo ressoa em nossos ouvidos espirituais. Por quê? Porque o Espírito de Deus está conosco. Então, a primeira vantagem no sofrimento é que o nosso sofrimento deve nos deixar alegres. O nosso sofrimento traz glória a Deus. É o que fala o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, seguindo o versículo 14, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória de Deus, quanto a eles, e ele é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Ou seja, quem causa o sofrimento está blasfemando Deus. Quando alguém vem e causa sofrimento em você e em mim, quando alguém vem causar problema, aqui está dizendo que essas pessoas que causam problemas estão blasfemando Deus. A pessoa que traz o sofrimento blasfema Deus. Agora, quanto a vós, vamos falar aqui, quanto a vós é glorificado. Quem é blasfemado quando alguém traz sofrimento? Deus é blasfemado. Quem é glorificado quando nós somos o objeto do sofrimento? Deus é glorificado. Então, quando a gente causa o sofrimento, nós estamos blasfemando Deus. Mas quando nós passamos pelo sofrimento, nós glorificamos Deus. Deus Pai foi glorificado extremamente quando Cristo foi elevado e morto na cruz. Diga-se de passagem que ali Cristo sofreu. O maior sofrimento de sua vida sofrida foi na cruz. Foi o martírio da cruz. Foi carregar aquela cruz, foi aquele julgamento, foi aquela tortura que ele sofreu. Ali foi o maior julgamento. Um grande sofrimento. Mas sabe quem foi glorificado ali? Deus. Então nós somos participantes de Cristo quando nós também sofremos. Nós também glorificamos a Deus, assim como Cristo sofreu e glorificou a Deus Pai. Então os que causam sofrimento blasfemam Deus, os que sofrem glorificam a Deus. Então é bom sofrer quando isso traz glória a Deus. Porque quando nós sofremos, entenda bem, quando nós sofremos, nós nos destacamos. Quando nós sofremos por Cristo, nós somos destacados. Nós somos elevados, nós somos exaltados e Deus toma nota. Porque convenhamos, a grande maioria dos crentes do mundo hoje foge do sofrimento, especialmente se for pela causa de Cristo. Tem muito crente que fala, oxe, tu vai para a igreja, é? Não, eu vou não, é que eu vou ali e vou já. Alguém simplesmente deu uma palavra negativa, porque ele está vindo para a igreja, a pessoa deixa ir para a igreja. Oxe, tu não bebe não, é? O seu pastor proíbe, é? Não, eu bebo sim, bota aí ver que não bebo. A maioria não quer sofrer, o mínimo. A maioria dos crentes não está disposto a sofrer o mínimo pela causa de Cristo. Eu dei dois exemplos bem esdrúxulos aqui, mas a ideia é essa. A maioria dos crentes não querem sofrer por Cristo. Então, quando um crente está disposto a padecer por Cristo e glorificar Deus através do sofrimento,
Sabe o que acontece? Ele é destacado e Deus toma nota. E quando Deus toma nota, Deus abençoa. Deus fala, bom e fiel servo. Mas é difícil muitas vezes a gente parecer o sofrimento. Às vezes o sofrimento é que a gente está sem tempo. Mas você fala, não, eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer tempo para Deus. Eu vou fazer o que é certo. Tudo isso é uma forma de sofrer. Sabe o que é sacrifício? Sacrifício é quando você se sujeita ao quê? A sofrimento. Todo sacrifício que não causa perda ou sofrimento para nós não é sacrifício. O rei Davi estava construindo, não estava construindo, ele queria construir um templo para Deus. Deus falou, não, você não. O seu filho vai, mas você não vai não. Ele falou, tudo bem. Se eu não posso construir um templo, se meu filho vai construir, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar ouro e prata e pedra e madeira e tudo precioso para que o meu filho tenha uma abundância de material para construir um templo maravilhoso. Aí eles disseram para ele, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos arrecadar, vamos juntar todo mundo. Ele falou, não. Eu vou dar do meu dinheiro. Eu não vou sacrificar a Deus dos outros. Já pensou? Eu estou disposto que vocês façam sacrifício. Que sacrifício é esse para mim? Não, o sacrifício tem que doer em mim, eu tenho que sentir em mim. Tem que fazer falta em mim, seja sacrifício de tempo, tesouro, talento, o que seja, mas tem que sentir em mim, tem que fazer falta a mim, tem que doer em mim. Sacrifício é isso, é quando afeta a mim. É quando causa algum tipo de perda ou sofrimento. Um sacrifício que não traz perda ou sofrimento não é sacrifício, gente. Não é sacrifício nenhum. Não custa nada. Não tem valor nenhum. Tá? Então, Cristo trouxe glória ao Pai. Lá em João 13:30 fala assim, ó, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Aqui ficou Judas saiu da ceia e foi para entregar Jesus e traí-lo, vendendo por 30 peças de prata. Jesus falou, assim que ele saiu, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou sofrer. Nisto, Deus é glorificado. Então, nosso sofrimento também pode. Então, Jesus não falou, que traição é essa? Jesus não reclamou. Jesus não falou, isso não é justo. Jesus não falou, não mereço esse tratamento. Sabe o que ele disse? Deus é glorificado. Tá? Deus é glorificado. Nós temos que entender uma vez por todas isso, que o nosso sofrimento, nós somos glorificados perante Deus e nós glorificamos a Deus. Então não sofra em vão, mas saiba que nós devemos estar felizes com essa parceria com Cristo, porque trazemos glória a Deus e também Deus responde as nossas orações. Olha o versículo 14, última coisa que vamos ver hoje. Tá? Nós vimos que o nosso sofrimento deve nos deixar alegres e que o nosso sofrimento traz glória para Deus e o nosso sofrimento tem vários tipos. Tá? Eu vou separar só 2 tipos para deixar bem simples. 2 tipos de sofrimento. Olha o versículo 14, o comecinho. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ou seja, a boa-aventurança, a bênção, só vem através do sofrimento que é por causa de Cristo. Todo mundo sofre, mas é importante notar que tem 2 tipos de sofrimento. Tem um que é sofrer por Cristo e o outro é sofrer por desobediência a Cristo. Sofrer por desobedecer Cristo é um sofrimento em vão. Agora, sofrer por Cristo, por obedecer Cristo, por glorificar Cristo, esse sofrimento, sim, tem galardão. Tá? Olha no texto do versículo 15. Que nenhum de vós padeça, a palavra padecer quer dizer sofrer. Então fala que nenhum de vós padeça, ou que nenhum de vós sofra, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Ele falou assim, devemos sofrer, mas nenhum de vós, ninguém deve sofrer como bandido, como um malfeitor, ladrão, homicida, ou aquele que se mete nas coisas dos outros. Porque se você for
homicida, ladrão, malfeitor ou se mete nos negócios alheios, aquilo vai estourar na sua cara mais cedo ou mais tarde. Tá? Aquilo vai estourar. E quando aquilo estourar, você vai sofrer. E esse sofrimento é em vão. Esse sofrimento não tem proveito. Esse sofrimento a gente deve evitar. Como? Não sendo essas coisas. É que Paulo aqui está dizendo. Paulo está sendo bem claro aqui. Ó. Nenhum de vós padeça. Nenhum de vós sofra por fazer coisa errada. No versículo 16. Mas, se padece, padecer é o que? É sofrer. Mas se padece, se sofre como cristão, e aí que está o segredo. Não é padecer como um malfeitor, é para padecer como um cristão. Não é para sofrer porque é um malfeitor, é para sofrer porque é cristão. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Nessa parte quer dizer por isso. Então, quando nós sofremos por Deus, nós devemos agradecer a Deus, devemos glorificar a Deus por isso, pelo sofrimento. Devemos ser gratos, ser alegres. Tá? Se é bom sofrer quando sofremos para Cristo, então nós devemos buscar sofrer por uma justa causa. Por algo que é certo e não por algo que é errado. Agora, se sofremos por nossa culpa e não por Cristo, então nós não somos abençoados e isso causa vergonha. E já que vamos sofrer, então vamos sofrer por Deus. Lá em 1 Pedro 2,20 fala assim, ó. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofetados e sofreis? Olha, sofreis, porque foi esbofetado. Por quê? Porque pecou. Então, de novo. Porque que glória é essa, que se pecando sois esbofetados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. A gente sofrer por fazer o bem agrada a Deus. O que não agrada a Deus é quando a gente sofre por fazer o mal, por ser malfeitor. Mas quando a gente sofre por fazer o bem, então aquilo agrada a Deus. E vou ser bem franco, a maioria das pessoas no mundo sofrem não por fazer o bem, mas por fazer o mal. Infelizmente, a maioria, eu falo as pessoas do mundo, vamos trazer a coisa mais para casa. A maioria de nós, eu incluso, a maioria de nós, quando nós sofremos, não é porque a gente está sofrendo, a maioria do nosso sofrimento não é porque a gente está sofrendo porque estamos glorificando ou agradando a Deus. Geralmente é o contrário, a gente sofre porque a gente desagrada a Deus. Tudo bem, talvez a gente não é homicida, ladrão, malfeitor, tá? Mas pecado não é só matar e roubar, gente. Existem várias formas de pecado. Então, o sofrimento que a maioria das pessoas sofre, geralmente, é porque eles fizeram coisas erradas e estão simplesmente pagando o preço pelo erro que cometeram. É isso que Pedro fala. Que glória é essa, se pecando sois esbofetados e sofreis? Ele falou, o que adianta sofrer porque você pecou? Isso não traz glória, vantagem, proveito nenhum. Isso não glorifica a Deus, não glorifica você, não agrada a Deus, não agrada a ninguém. E no fundo, não agrada a gente. Porque o pecado é assim, no começo é bom, né? Ele começa docinho, mas sempre acaba amargo. Se o pecado começasse amargo e terminasse amargo, ninguém pecava. Mas a verdade é que o pecado começa doce, mas termina amargo, muito, muito amargo, tá? Então não vamos sofrer em vão, porque não serve para nada. Tá? 1 Pedro 1,7. Por quê? A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente sofre, a nossa fé está sendo provada, testada, refinada como ouro. Então, ouro precioso é, mas a nossa fé é mais preciosa. A nossa fé, ela é provada e purificada no sofrimento. Amém? E vamos orar.